Olá! Os Jogos da Copa do Mundo de 2014 vão acontecer em 12 cidades que foram escolhidas como sedes, mas várias outras estarão diretamente envolvidas no evento. São aquelas onde funcionarão os centros de treinamento das 32 seleções que disputarão o tão sonhado título de campeã do mundo. Na próxima segunda, a Comissão de Turismo da Câmara vai realizar em Campinas um fórum legislativo sobre os centros de treinamento de seleções, os chamados CTs. Para saber como será esse evento, o Palavra Aberta de hoje recebe o presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. Deputado, muitíssimo obrigada por sua presença no nosso programa. Deputado, quantas cidades aproximadamente vão sediar centros de treinamento na Copa? Olha, são 180 pedidos, solicitações. Nós devemos ter lá em Campinas mais de 100 que já confirmaram presença, que estarão lá com seus representantes para participar dessa reunião, que terá a presença tanto do Ricardo Trades, que é o diretor executivo do Comitê Organizador Local, como também do Frederico Nantes, que é a pessoa responsável pelo alojamento das seleções, né? E é uma maneira de você distribuir a Copa pelo Brasil. Essa opção das 12 cidades sedes que você mencionou já foi uma opção brasileira. Nos outros países era um número menor, entre 6, no máximo 8. No Brasil foi escolhido 12. E mesmo assim teve gente que ficou triste porque ficou de fora, como foi o caso de Belém, né? Então, mesmo a gente sendo um país de dimensões continentais, a gente está conseguindo distribuir isso. Eu acho que o importante é isso. A Olimpíada é um evento mais concentrado, embora o futebol da Olimpíada também acontecerá em Paraná e São Paulo. Porém, a Copa do Mundo será distribuída pelo Brasil. Nós tivemos aí o escalonamento dos jogos, a seleção deve percorrer cerca de 5 cidades sedes, a seleção brasileira, né, que é a única até então confirmada, porque será a sede do Mundial. E as demais 32 seleções que vão disputar, cada uma vai escolher um local aonde ficar. Nós usamos o termo cidade subsede, mas a FIFA não tem esse termo, ela fala base camp, que é a base aonde a seleção vai se alojar. Então, essas seleções, elas vão fazer algumas pré-reservas, entre 3 e 4 pré-reservas, porque elas não sabem ainda qual é a região do Brasil que elas vão ficar. Sim. Aí depois, conforme o calendário dos sorteios, o calendário já for se avançando, aí essas seleções farão a escolha do local onde elas se instalarão. Isso vai ser muito bom, porque essas cidades terão muita oportunidade, porque a seleção não vai sozinha. Os torcedores costumam acompanhar a equipe do país dele. Então, muita gente vai se deslocar também para essas cidades. Eu vou dar um exemplo aqui no caso de Campinas. Nós temos ao redor ali uma colônia italiana muito forte, as cidades de Vinhedo, Valinhos, a colonização italiana fortíssima. E eles estão trabalhando fortemente, divulgando na Itália, para poder acolher a seleção da Itália. E assim outras regiões do país tem acontecido também. Deputado, e quais são as exigências, as principais exigências para que uma região, um complexo esportivo possa ser ranqueado, possa ser classificado como centro de treinamento? Olha, primeiro, boas instalações, boas acomodações para a seleção, de preferência um hotel onde a seleção fique numa localização reservada dos seus torcedores, que tem uma ala específica, um andar específico, né? Quanto mais separado, melhor, né? Para o atleta ter mais a tranquilidade, a concentração, né? E também que fique a 20 minutos de um CT, que é o campo onde vai se treinar, né? Ou seja, o campo não necessariamente precisa ser no local das instalações. Certo. Pode ser um hotel confortável, perto daquele hotel ter o campo onde a seleção vai treinar, e tem que estar também a meia hora de um aeroporto que tenha condição de fazer os voos que interligue a seleção nos lugares aonde ela vai jogar. Deputado, recentemente o São Paulo Futebol Clube, o vice-presidente, anunciou que apesar de o São Paulo ter um centro de treinamento que é considerado excelente, inclusive para os padrões internacionais, que o São Paulo não pretende gastar dinheiro para atender exigências da FIFA que, segundo ele, não são cabíveis. Que exigências seriam essas? Olha, na verdade, as seleções vão pagar por isso, né? Não é de graça. A seleção ela vai pagar tanto pelo alojamento quanto pelo espaço onde ela vai ter, como aconteceu com a seleção do Brasil. Nas outras Copas que o Brasil disputou,
a CBF pagou as instalações da seleção. Então, isso vai servir como rendimento também para quem vai receber essas seleções. Eu acho que o que precisa ter é um gramado em boas condições, uma arquibancada que permita assistência de alguns torcedores que vão. Acho que me parece que é cerca de entre 3 e 5 mil espectadores que possam acompanhar aqueles treinos que são abertos, né? E um local também para a imprensa. Eu não vejo tanta problemática assim para o São Paulo hospedar um centro de treinamento. Lá em São Paulo, eu sou deputado do Estado, eu posso falar. Foi uma polêmica muito grande, né? O Morumbi era o estádio, depois houve a mudança, passou a se construir um estádio na região de Itaquera, que é uma região que já está ali previsto também para ter um desenvolvimento naquela região. Então, eu acredito que isso daí deva ter criado aí algum mal-estar aí nessas relações. Deputado, em relação ao evento que vai acontecer nessa segunda-feira agora, como é que vai ser esse evento? Vai ser na Assembleia Legislativa de Campinas? Não, será na Câmara Municipal de Campinas, né? E nós cabe cerca de 300 pessoas, será aberto ao público, né? E praticamente será a primeira vez que essas cidades vão ter esse contato mais direto com os representantes da FIFA, que são as pessoas designadas para fazer essas escolhas. Receberão orientações, né? Eles farão uma palestra e depois ficarão abertos também a perguntas para poder esclarecer algumas dúvidas. E nós teremos também, como o evento é em São Paulo, nós teremos uma representante do governo estadual de São Paulo, que estará lá também para esclarecer algumas dúvidas das cidades paulistas. Mas nós vamos receber cidades de todo o Brasil que têm esse interesse, até muitas capitais. Eu conversei ainda hoje com representantes da cidade de Maceió. Maceió, a capital de Alagoas, não receberá a Copa, não é uma cidade sede, mas ela se interessa muito em hospedar uma seleção. Mesma questão Aracaju, ela pretende também pleitear aí o recebimento, a hospedagem de uma seleção. Eu acho que nessa questão, por exemplo, no Nordeste, isso é muito positivo, porque vai servir também como uma propaganda turística muito grande para essas cidades. É uma oportunidade de negócios muito grande, né, deputado? De emprego, de treinamento de mão de obra, né? Porque justamente a juventude, né, o pessoal que vai trabalhar com esses atletas, que vai atender, esse pessoal vai ter que receber um treinamento especial para isso, não? Olha, eu acredito também que o nosso jovem, ele já tem um gosto especial pelo esporte, né? Eu acho que, se você observar, em outras épocas de Copa do Mundo, a gente vê até pelas ruas jovens vestindo a camiseta do Brasil, claro, mas às vezes até de outras seleções. Tem até mesmo porque o futebol se tornou um esporte universal. Então tem aqueles ídolos consagrados, independente da nacionalidade dele. E essas pessoas certamente vão querer ver esses grandes astros que estarão presentes aqui no Brasil para disputar a Copa do Mundo. Além do que, é uma oportunidade porque a FIFA ela vai usar cerca de 40 mil voluntários. São jovens que eles trabalharão, coordenados por funcionários da FIFA, na orientação de pessoas. Porque é um evento completamente diferente de outros eventos que nós já sediamos. Vou dar um exemplo apenas. A questão do cesto de lixo. Você não pode ter um cesto de lixo que seja fechado. Tem que ser apenas o plástico. Eu assisti uma apresentação de segurança. Por que disso? Porque se tiver alguma luzinha piscante, a pessoa pode ter alguma identificação visual de longe. Ainda nos jornais de hoje, tem toda uma reportagem da Polícia Federal falando de uma preocupação com atentados, né? Que é uma coisa que nós temos acostumado à violência de uma outra forma, violência urbana. Mas esse tipo de atentado, a gente também precisa se resguardar para isso. Deputado, nosso tempo está terminando, nós temos 1 minuto. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente como está a situação das 12 cidades-sedes. A Comissão de Turismo visitou essas cidades-sedes e como é que está hoje? Olha, nós vamos elaborar um documento que já está em fase final, né, falando dos pontos positivos, aquilo que está indo bem, mas vamos colocar o dedo na ferida também e mostrar aquilo que precisa ser melhorado. Um exemplo claro disso é o transporte, a chamada mobilidade urbana. A gente sofreu na pele, né? Teve muitos eventos que a gente fez uma agenda de um dia e quando chegou o fim do dia não deu para cumprir o último compromisso por questões de locomoção de trânsito, né? Então a gente pensou, se nós vivemos isso, quando tiver a Copa, a situação deve até se agravar, né?
Nós vamos entregar esse documento numa reunião oficial, tanto para o ministro do Turismo quanto para o ministro do Esporte, apontando aqueles pontos que, no entender da comissão, estão atrasados e precisa demandar mais energia do governo para que eles possam andar com mais velocidade. Ok, deputado. Então, nessa segunda-feira, na Câmara Municipal de Campinas, às 9 da manhã, o encontro com todas as cidades que pretendem ser subsedes, ou seja, receber as 32 seleções que virão para o Mundial do Brasil. Ok, então eu deixo desde já o convite para na próxima semana o senhor voltar ao nosso programa para dizer como foi esse evento. Será uma satisfação. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço. A você, obrigada pela audiência e até uma próxima edição do Palavra Aberta. Tchau.